No nosso exemplo de código anterior, nós utilizamos o objeto XML HTTP Request para fazer uma requisição HTTP direcionada a um servidor e recuperar um arquivo em formato JSON, que pode ser parseado na nossa aplicação para que nós possamos navegar na estrutura dele e utilizá-lo, os dados semi-estruturados dentro da nossa aplicação. Nós podemos estender esse nosso código de baixar um código JSON, que é um código recorrente, é uma estratégia recorrente em aplicações web para fazer acesso a APIs web disponíveis no back-end. Para exemplificar esse nosso uso, nós vamos utilizar a API da MediaWiki, que é o motor wiki utilizado para construir a Wikipedia. Se vocês estudarem a API da Wikipedia, vocês vão observar que é disponibilizada uma URL que permite que vocês façam requisições HTTP para a Wikipedia para fazer buscas dentro dela. Buscas que retornariam, ao invés de um código HTML, como nós utilizamos normalmente a Wikipedia, que ela poderia simplesmente enviar para nós o mesmo conteúdo, no entanto, seguindo o formato JSON. Nesse código, nessa URL que eu estou apresentando para vocês, é um exemplo de utilização dessa API. Nessa URL, se vocês copiarem essa URL, inserirem no navegador web de vocês e mandarem o navegador carregar, vocês vão observar que o navegador web ele vai recuperar um arquivo JSON. E dentro desse arquivo JSON vão estar estruturados metadados associados à busca na Wikipedia. E dentro desses dados, vocês vão encontrar informações que são resultado da busca que está sendo realizado no motor da Wikipedia. É importante vocês observarem que essa URL ela identifica um endereço de um servidor, de um script PHP no caso, e também identifica um conjunto de parâmetros a ser enviado para o servidor dentro de uma requisição do tipo GET. Dentre esses parâmetros, é importante vocês observarem que nós enviamos, primeiro, um parâmetro chamado srsearch, que identifica uma query de busca, né, uma busca que eu quero realizar dentro da Wikipedia. Nesse exemplo especificamente, eu passei o termo UTF-PR, o que significa que os resultados de busca vão conter os resultados de busca encodados em formato JSON de uma busca pelo termo UTF-PR dentro da Wikipedia. E vocês também podem observar que nós identificamos o formato de resposta que nós esperamos, que é o formato JSON. Estudando a API da Wikipedia, vocês vão observar que ela tem algumas políticas de proteção. Dentre elas, ela faz o uso do CORS, que exige que para nós utilizarmos a API da Wikipedia partindo do navegador web, como é o exemplo que nós vamos estar implementando agora, nós precisamos passar um parâmetro origin igual a asterisco. Eu estou resumindo basicamente o que está descrito ali, tá? Na documentação da Wikipedia. Passando esse parâmetro origin igual a asterisco na URL que nós vamos estar utilizando para fazer a nossa requisição AJAX, a Wikipedia vai começar a responder as informações em formato JSON da nossa busca. Para implementar isso, nós vamos estender o nosso código utilizando o objeto XML HTTP Request utilizado anteriormente. Nesse nosso exemplo, na URL de configuração desse nosso objeto XML HTTP Request, nós vamos estar utilizando a URL de consulta à API da Wikipedia. Uma vez que nós vamos realizar a requisição GET utilizando a URL que nós passamos como parâmetro, a nossa aplicação front-end ela vai realizar uma requisição agora direcionada ao servidor da Wikipedia, que é uma API JSON, como a que vocês devem ter estudado como implementar na disciplina de programação web back-end. Uma vez que essa requisição HTTP ela chegue no servidor web da Wikipedia, a Wikipedia vai responder com os dados de resultado da busca em formato JSON, conforme o que foi enviado na requisição HTTP. Uma vez que esses dados eles são recuperados pela nossa aplicação front-end, nós podemos fazer o parse do JSON
para receber a estrutura desses dados com as respostas, com os resultados da busca pelo termo TF-PR na Wikipedia. E como esses dados em formato de objeto JavaScript, nós podemos navegar na estrutura desse objeto para inserir o resultado da busca na nossa aplicação front-end. Nesse exemplo aqui, simplesmente inserido dentro de um elemento HTML da nossa estrutura DOM da nossa aplicação web. Alguns pontos a serem destacados nesse mecanismo de uso da API da Wikipedia. Primeiro, cada API web que disponibiliza dados em formato JSON, como é o caso da Wikipedia, implementa um certo padrão de comunicação. Esse padrão não é estabelecido e ele não necessariamente é compartilhado entre aplicações. Então, sempre que nós vamos utilizar uma API de terceiros, nós precisamos estudar esses padrões para entender quais parâmetros ele recebe, o formato de resposta que vai ser enviado, para a gente conseguir garantir uma comunicação consistente do nosso front com o back, com outras APIs webs implementadas. É importante vocês observarem também, na construção das aplicações web de front-end utilizando Ajax com JSON, a estrutura dos dados enviados pela Wikipedia. Nesse exemplo, vocês podem observar que o objeto JavaScript respondido pela Wikipedia, ele tem uma chave query, uma chave search, que é um vetor. Na primeira posição, para cada posição, na verdade, desse vetor, ele vai ter um atributo snippet, que provavelmente armazena uma descrição daquela busca, daquele resultado de busca. Para conseguir visualizar essa estrutura, é interessante vocês realizarem requisições para a API, recuperarem o JSON como enviado pela API e utilizar uma aplicação de visualização de JSON para vocês conseguirem navegar na estrutura, entender a estrutura e conseguir fazer a implementação utilizando a estrutura como ela é enviada para a nossa aplicação web. Um outro ponto a ser destacado é que nesse nosso exemplo, nós fizemos uma consulta simples à API da Wikipedia, com um termo fixo, procurando sempre pelo termo TF-PR. No entanto, nós poderíamos implementar um front um pouco mais elaborado, por exemplo, utilizando um campo de busca dentro do nosso front, colocando um input no HTML e depois recuperando o valor desse input e inserindo o valor do input dentro dessa string que configura a requisição para a API da Wikipedia. E aí então passando qualquer parâmetro que o usuário inserir na nossa página front-end para a API que vai responder à busca em tempo de execução da nossa aplicação. Fazendo uma consulta literalmente a uma API terceira usando os padrões abertos de internet baseados em JSON, Ajax e o HTML que nós vimos até agora. Alguns outros pontos a serem destacados é que nós utilizamos o objeto XML HTTP request para implementar essas funcionalidades. Alguns pontos que nós podemos considerar é como nós podemos utilizar, implementar um ícone de carregando da nossa aplicação. Por exemplo, enquanto a requisição está sendo realizada, apresentar para o nosso usuário uma informação de feedback de que aquilo está sendo realizado. Como nós poderíamos alterar esse nosso código para apresentar uma possível mensagem de erro nessa requisição para o servidor, seja ela de qualquer tipo, onde nós teríamos que inserir alterações nesse front para implementar esse tipo de mecanismo. O que mais é interessante ser estudado, considerando o objeto XML HTTP request, é que, a princípio, nós utilizamos o objeto XML HTTP request para realizar requisições do tipo GET. No entanto, nós poderíamos utilizar ele para realizar requisições utilizando POST, PUT, DELETE e outros métodos do HTTP. O padrão base de comunicação de parâmetros em requisições HTTP é o padrão XWWW Form URL Encoded. Existem outros formatos que podem ser utilizados nas aplicações, por exemplo, o JSON, que é frequentemente utilizado em APIs que utilizam esse formato. Nós podemos trabalhar com diferentes formas de trabalhar com callbacks, tratamento de alterações de interface, como nós exercitamos, mas de forma mais elaborada, trabalhar com conceitos relacionados a requisições múltiplas, entre outros. E eu também deixo uma referência do objeto XML HTTP Request, caso vocês queiram pesquisar mais detalhes dessa implementação. É importante entender que também existem algumas limitações no uso do objeto XML HTTP Request,
como ele é um objeto que realiza requisições HTTP para o servidor, são impostas algumas limitações, principalmente considerando a segurança do protocolo de comunicação. Existem algumas formas diferentes de fazer requisições HTTP para o servidor, como por meio do iframe call, do on-demand JavaScript, que são o cross-domain proxy, que são algumas estratégias para tentar fugir dessas limitações do objeto XML HTTP request. No entanto, atualmente, eu acredito que a mais utilizada é por meio do protocolo CORS, que hoje é largamente implementado nos navegadores web. E vale também um estudo para vocês entenderem como funciona a implementação desse protocolo.